Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O último episódio do ano do nosso podcast Repórter SUS vai tratar do impacto dos agrotóxicos na nossa saúde. Na última semana, mais uma pesquisa alertou para a relação entre o uso do glifosato, um dos agrotóxicos mais usados aqui no Brasil, está presente em vários produtos, e danos cerebrais, mesmo a curto prazo. Essa é uma relação que nunca tinha sido observada pela ciência, o fato de que exposições ao glifosato em curto prazo podem comprometer, podem causar danos cerebrais no longo prazo. Então, meses depois daquela exposição no curto prazo, os cientistas envolvidos nessa pesquisa ainda observavam questões cerebrais causadas por conta desse impacto do glifosato. Bom, além disso, a gente também tem o adiamento do lançamento do Programa de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que estava previsto para 3 de dezembro. Nós estávamos aguardando muito esse lançamento e foi adiado para 8 de março. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como o Brasil encerra 2024 em relação ao uso de agrotóxicos. O Brasil é uma das nações que mais utiliza agrotóxicos na área da agricultura e a gente vai entender melhor quais são os nossos desafios no Repórter SUS de hoje. A nossa entrevistada é a Karen Fredericks, que é servidora da Fiocruz e também atua na Abrasco, no GT Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eu agradeço muito, Karen, sua presença aqui no Repórter SUS. Obrigada demais, viu, por ter topado falar conosco. Obrigada, Nara. Bom estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Agradeço o convite. Espero a gente ter um papo bacana, apesar do tema, né? Bastante espinhoso. Sim, esse é um tema que aqui no Brasil, de fato, e junto com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, a própria Fiocruz, acompanham de perto ao longo dos anos, né? A legislação em torno dos agrotóxicos, os impactos para a saúde da população, dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, e a gente também traz os detalhes sobre impactos, mas tem apresentado soluções, né? Que na maior parte das vezes estão conectadas à prática da agroecologia. E para fechar a nossa programação, portanto, a gente traz esse tema aqui para o nosso Repórter SUS. Karen, eu queria começar perguntando sobre essa pesquisa recente que saiu e que observou danos cerebrais, inclusive no longo prazo, né? Muito tempo depois da exposição, foram observadas consequências dessa exposição ao glifosato, que é um agrotóxico muito utilizado aqui no Brasil. Bom, a gente não tinha ainda, Karen, essa percepção de que mesmo a exposição no tempo curto provocaria consequências no longo prazo. Mas a gente já sabia que o glifosato e outros venenos agrícolas trazem, sim, danos à saúde. Essa percepção de que agrotóxico faz mal, ela não é mais uma dúvida, né, Karen? De fato não, Nara. A ciência avançou nos últimos anos, né, bastante, aliás, nas últimas décadas. Vamos lembrar que assim, os agrotóxicos eles têm esse boom de utilização, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Né? Essas substâncias eram usadas durante a guerra como arma química. Né? E encerrada a Segunda Guerra Mundial, essa indústria química que se desenvolveu bastante, principalmente na Alemanha, ela teve que buscar espaço, né, para destinar seus produtos. E aí esses venenos, então, que intoxicavam as pessoas, os soldados, foram usados, né, na agricultura, né, principalmente para matar insetos, né? Então ali a princípio, que era um modelo, né, a gente ainda não tinha, por exemplo, transgênicos, lavouras transgênicas, dentre elas, né, as que são tolerantes ao glifosato e que também deram um boom no uso do glifosato, principalmente a partir da década de 90.
Então, assim, a gente tem esse cenário muito grave, né, de utilização de agrotóxicos, e no caso do glifosato, ele é o mais usado, principalmente, né, como eu falei, a partir do desenvolvimento das lavouras transgênicas, ou seja, né, desenvolveram em laboratório variantes de soja, de milho, de algodão resistentes ao glifosato. Ou seja, né, o glifosato ele é um herbicida, né, ele tem o nome de mata-mato, também é muito usado no campo, e ele é usado, ele é aplicado então sobre essa lavoura transgênica, todas as outras plantinhas morrem e só sobrevive ou a soja ou o milho, enfim. Então, isso aí também deu um boom na utilização de glifosato. Então, com isso, nas últimas 2, 3 décadas, que a gente tem uma maior quantidade de estudos científicos explorando a questão do glifosato. Tá? Mas ainda assim, e aí veja que interessante, a gente no dossiê Abrasco, que a gente lançou em 2015, a gente fez um levantamento sobre o que se pesquisava, né, sobre agrotóxicos, quais eram as áreas, né, de pesquisa de interesse em agrotóxicos. E aí a gente viu que a maior parte dos estudos realizados no Brasil, né, a gente pegou o glifosato como tema, eles eram para desenvolver novos usos do glifosato. Então, ou seja, não era para investigar os seus impactos. A gente chegou a um percentual assim, de 5% dos estudos apenas que investigavam os efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Então, veja como a própria ciência, né, ela não é neutra. Ela é financiada, né, tem partes de financiamento. Né, a gente vê, por exemplo, a Embrapa, que é uma empresa pública com várias parcerias com transnacionais. Então, a gente vê que o próprio foco dessas pesquisas é na utilização, né, desses produtos, em ampliar esse uso e em menos em desvendar seus impactos. Né? Ainda assim, né, o que a gente viu no sobre o glifosato nos últimos anos? Em 2015, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, né, que é da Organização Mundial da Saúde, classificou o glifosato como cancerígeno para os seres humanos. Né? Ainda assim, naquele momento, a Europa decidiu renovar o registro do glifosato num processo, a partir de um processo cheio de conflitos de interesse, de privilégio da análise dos resultados das indústrias. Então, a gente já viu isso acontecer na Europa. Naquele momento, os Estados Unidos também adotaram a mesma conduta de manter o registro do glifosato, em visibilizar os estudos da IARC, e em seguida o Brasil também. Né? Então, assim, ficou muito evidente, né, como tanto a ciência, né, pesquisa, né, tem um viés para suas pesquisas, né, como, por outro lado, o interesse, né, econômico de manter esse produto registrado no Brasil. E na semana passada, a Abrasco, junto com a Fiocruz, lançou também, ainda nessa pauta dos agrotóxicos, um alerta, né? Um manifesto, uma carta pública contra a pulverização aérea. Eu queria falar um pouquinho sobre os riscos, principalmente para os trabalhadores rurais, mas aqui nessa prática, Karen, a gente também coloca em risco comunidades tradicionais do campo, né? Que podem receber indiretamente as partículas desses agrotóxicos e tem a água, a produção ali familiar também comprometida. Esse é um problema que o Brasil precisa olhar, Karen, precisa ter alerta em cima dessa questão? Olha, a pulverização aérea é uma das práticas mais nocivas que tem. Né? Então, assim, só para a gente situar internacionalmente, né? A própria Europa, na diretiva dela, que é de 2009, ela proíbe a pulverização aérea. Né? Ela até coloca uma ressalva ali, se ocorre alguma questão muito extrema, isso vai ser analisado e seria permitido. Mas ela proíbe, né? Para essa atividade agrícola, né, de dia a dia, ela proíbe a pulverização aérea, né, justamente por conta dos impactos, né? E aí, assim, essa questão ela tem tantas nuances, porque a gente vê muito, né? E essa semana circularam várias fotos de drone, porque o que aconteceu no Ceará foi que tem 5 anos que eles proibiram a pulverização aérea no Ceará.
né? E aí, como sempre, quando isso acontece, no momento em que acontece, né, o setor econômico vai lá, vai dizer que vai passar fome, que a população passa fome, que a inflação vai disparar, sempre fazem aquela chantagem, né, que a gente bem sabe que não se sustenta em dados. Então, isso aconteceu a mesma coisa. Em 2019, quando a lei Zé Maria do Tomé foi aprovada, Zé Maria foi um agricultor, né, que lutou muito contra a pulverização aérea, porque viu suas comunidades, seus parentes, seus amigos serem adoecendo, né? Então, naquele momento, em 2019, quando a lei proíbe a pulverização aérea, né, veio essa chantagem que ia comprometer a produção, principalmente de frutas no Ceará. E o que se viu, né, é que essa produção não foi comprometida, né? Que se você pegar, é claro que tem até aumento da produção, né, principalmente de banana e de algumas frutas. Então, isso não tem impacto econômico, né? E aí agora, quando o que eles querem, né, é permitir a pulverização aérea por drones, né? Então a gente viu também circular aí drones que são do tamanho de aviões agrícolas, né, com uma capacidade de até 900 litros de veneno, né? Então, assim, na verdade é burlar a lei, né? Uma forma de burlar a lei. Bom, acontece que também estudos técnicos, né, já mostraram que a dispersão do que sai do avião, né, para uma área além daquela alvo pode ser de 70% a 80%. Ou seja, né, para ele atingir o alvo que ele quer, o volume aplicado tem que ser muito maior. E aí, todas as condições, né? E aí o setor econômico defende muito, mas é alta tecnologia e tal. Realmente é uma alta tecnologia, porém, para que as gotas fiquem no tamanho que é adequado para não dispersar, para que se concentre numa região, para que o volume seja aquele mais eficaz, várias condições, diversas variáveis têm que ser atendidas ao mesmo tempo, né? Então, de temperatura, de vento, de clima, então de umidade relativa do ar. Então, tudo isso tem que estar combinando, encaixadinho para garantir a menor dispersão possível, a menor perda possível. E isso não acontece, né? Então, as condições climáticas do país, né, muito diversas, mais diversas ainda, né, quando a gente está no momento de crise, de colapso, né, climático, essas condições dificilmente são atendidas. Então, garantir a segurança, na verdade, é algo antiético até, né? Você dizer que é 100% seguro quando não é. E aí, quem é que está mais atingido, né? Os trabalhadores da agricultura, suas famílias, quem mora nas áreas do entorno, povos e comunidades tradicionais, como você citou. Então, se a gente olhar, infelizmente, a cada 2 meses a gente tem a notícia de um sobrevoo de avião pulverizando veneno sobre ou muito próximo a essas áreas, né? A gente teve um caso do município de Nova Santa Rita, onde houve a pulverização sobre um assentamento. A primeira teria sido acidental e depois a seguinte foi proposital, né? Sobre aldeias indígenas também, para ajudar, né, a expulsar aquelas pessoas dali. Então, além de tudo, agrotóxico no Brasil também é usado como arma química. E, ao mesmo tempo, quando o governo lança planos de combate à fome, planos de segurança alimentar, ele fala muito em agroecologia, fala muito em agricultura sustentável, o que, por si só, é uma contradição, né, com o uso dos agrotóxicos. Assim, Karen, a impressão que dá é que o Brasil não avançou nada nesses últimos 2 anos na questão do agrotóxico, e essa é uma demanda dos movimentos populares que, inclusive, ajudaram a eleger o governo atual, né? Essa relação política, ela existe também. Mas eu queria, como você está dentro desse assunto e pesquisa esse assunto e está muito atualizada, entender, dá para dizer que a gente avançou alguma coisa nesses 2 anos? Tem alguma notícia boa? Ou essas notícias realmente que a gente está trazendo aqui preocupam e muito?
Olha, Nara, assim, nesse tema dos agrotóxicos, acho que a gente não avançou muito, não, principalmente a expectativa que a gente tinha, né, de um governo de base popular, né? Bom, eu acho que também a gente tem que fazer um pouco, assim, também ser justas, né? Então, a gente também tem que fazer uma análise, né, não só dos últimos 2 anos, mas do que antecedeu, né? Então, a gente, durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro, a gente teve uma série de, apesar do pacote do veneno, né, ter tramitado nesse período, que é uma lei federal, vários atos infralegais foram aprovados que não demandavam, por exemplo, nem consulta no Congresso. Então, que eram atos da Anvisa, atos do Ministério da Agricultura. Então, isso aí levou com que hoje a gente continuasse, hoje no governo Lula 3, a gente continuasse a liberar veneno como estava sendo feito no governo Bolsonaro. Por quê? Porque as regras que flexibilizaram isso foram aprovadas naquele momento. Tá? E vamos colocar também que várias dessas regras, né, principalmente no âmbito da Anvisa, que determinava como que se ia fazer a rotulagem do agrotóxico. Então, isso aí foi um desastre também, porque, por exemplo, tinha produto que ele tinha lá uma faixa vermelha porque ele era extremamente tóxico, e de repente ele passa para a faixa verde, sem mudar nada na composição do produto, é só deixar, não, esse agora é muito tóxico, passa a ser pouco tóxico. O trabalhador, a trabalhadora, estão lá, pegam um produto e vem um rótulo verde, de repente, melhorou, está mais seguro, eu posso ser, né, posso usar um pouco mais, não preciso usar a API. Então, tem toda uma questão assim, muito grave que a gente chega nesse governo com muita coisa para reestruturar. Tá? Então, assim, acho que isso é uma justiça a ser feita, né? Porém, uma grande expectativa que a gente tinha, né, era justamente na aprovação do PRONARA. O PRONARA é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Se a gente olhar lá, olha, ninguém está prevendo revolução nenhuma agrária no país, muito pelo contrário, tudo que está no PRONARA, de certa forma, está na lei. Né? O fato de você inserir num programa facilita, né, a destinação de orçamento, a elaboração dos programas municipais e estaduais para atender aquilo. Então, o PRONARA, ele indica, por exemplo, né, que se privilegie o uso de produtos menos tóxicos, produtos proibidos em outros países por razões de saúde e meio ambiente deveriam ser ou proibidos no Brasil, ou o Brasil adotar uma revisão sistemática. Então, monitoramento, né? Monitoramento de agrotóxicos em água e em alimentos. Como alguém pode ser contra isso? Né? Então, a gente vê uma pressão muito forte da agricultura, né, do agronegócio, e aí no Ministério da Agricultura, sobre o PRONARA, que não tem sentido. Quer dizer, tem sentido sim, porque de fato não querem que se fortaleça uma política pública que vai mostrar que é possível produzir alimento de verdade, sem veneno. Né? Então, essa é a questão. A gente pode olhar para 2024 como um ano que a gente tinha muita expectativa, especialmente por causa do PRONARA, né? PRONARA adiado, um ano em que o Brasil não avança no controle dos agrotóxicos e que em cada vez mais, como já vinha acontecendo, a ciência nos mostra que a gente precisa controlar o uso dessas substâncias. Então, realmente, nós não temos muito tempo, né? Nós precisamos correr atrás desse prejuízo. Agora, para a gente encerrar o nosso Repórter SUS de hoje, Karen, eu acho que é necessário a gente falar um pouquinho sobre os impactos que o uso de agrotóxicos trazem para o Sistema Único de Saúde. É possível dizer que esses impactos existem, né? Para o Sistema Único de Saúde caminhar bem, essa questão também tinha que ser olhada com mais atenção, né, Karen? É um problema para o SUS? É um problema enorme, Nara. Quando a gente olha para algumas regiões, né, e a gente tem várias iniciativas, inclusive de outros pesquisadores da Fiocruz mesmo, né, o grupo que trabalha a questão da vigilância popular na Fiocruz Ceará. Então, assim, são muitos relatos, né, desse impacto.
né? Então, assim, tem uma questão importante, né? Quando a Anvisa, por exemplo, registra um agrotóxico, ela registra analisando os estudos toxicológicos daquele agrotóxico. Como se no planeta Terra a gente só tivesse exposto àquele agrotóxico. Então, a Anvisa faz dessa forma, que é uma forma que não tem nada a ver com a realidade da exposição, porque na exposição é múltipla, né? A gente na água tem mistura de agrotóxicos, nos alimentos tem misturas, dezenas de agrotóxicos, e essas interações, a Anvisa, a Agência Europeia, a Agência Americana, não analisam. Tá? A Europa e os Estados Unidos estão avançando em metodologias mais modernas que possam estimar isso de certa forma, mas a Anvisa não. Então, assim, a gente tem um cenário, né, onde tudo aquilo que é feito para liberar o uso de um produto é bem distante da realidade. Tá? O que acontece? No campo, né, principalmente, né, no campo, nas florestas, a gente vê esse uso em misturas, né? Você vai ter ali um agrotóxico do tipo inseticida, um fungicida, que é muito usado no Brasil, são substâncias muito cancerígenas que causam problemas reprodutivos. Você vai ter o herbicida, então tem essas misturas de substâncias que estão interagindo quimicamente no nosso corpo. Isso acontece? Acontece. É a mesma coisa se a gente lembrar que o médico às vezes fala, você toma esse remédio, mas não mistura com isso, com aquilo, né? Justamente porque existem interações químicas, né? Então, o que tem se observado é diversas regiões do Brasil. Primeiro, esses efeitos imediatos, né, que são esses efeitos que acontecem até 24 horas após a exposição. Em geral, o que é notificado no DataSUS corresponde a esses efeitos imediatos, tá? A gente tem um problema de subnotificação muito grave, e aqui, assim, um parênteses enorme aqui para o SUS. É fundamental que se notifique até para o planejamento dos serviços de saúde, né? Então, existe uma portaria do Ministério da Saúde que tem a intoxicação por agrotóxicos como compulsório, é obrigado o profissional de saúde a notificar caso suspeito. Suspeito, você já tinha ouvido falar nisso? Porque volta e meia a gente ouve assim, mas eu não pude notificar porque eu não tive certeza. Não interessa. Caso suspeito, o médico, o enfermeiro, o profissional, o serviço de saúde tem que notificar, suspeito, tá? Por quê? Porque se está chegando caso suspeito, esse serviço de saúde precisa dar conta, entendeu? Ele precisa receber mais investimento, então esses números precisam aparecer. Então, esses casos de notificação que já são subnotificados correspondem a esses efeitos imediatos, né? Só que a gente tem, assim, todo o resto do problema. Essa é a ponta do iceberg. O resto do iceberg é o quê? São casos de câncer, casos de problemas, e aí a gente vê assim, várias pesquisas mostrando, né, em regiões do Mato Grosso, do Nordeste brasileiro, da região Sudeste, região serrana, por exemplo, do Rio de Janeiro usa muito agrotóxico, região Sul, juntamente também com a plantação de fumo e outras. Então a gente tem nesses lugares, né, várias pesquisas mostrando aumento do número de casos de câncer, aumento do número de casos de bebês nascendo com malformações, tá? O caso do glifosato que você citou, dessa pesquisa recente, né, são substâncias que alteram o desenvolvimento. E aí o que acontece? Porque você salientou muito bem isso. Foi num período curto de exposição. Porém, né, se esse período curto ele é estratégico para o desenvolvimento de uma pessoa, não interessa se dali a 15 minutos não tem mais. Entendeu? Então, por exemplo, a criança, né, no ventre materno é o mais óbvio, né? Mas vamos botar uma criança assim, de 4, 5 anos. Né? Ela está se desenvolvendo, ela está se relacionando. Qualquer atraso que ela tenha vai demorar. Como ela vai ler? Ela vai se atrasar na escola, né? Ela vai, às vezes, ter dificuldade de socializar com outras crianças, tudo isso por conta dos efeitos neurocomportamentais, por exemplo, hormonais dos agrotóxicos, e nesse caso essa pesquisa correlacionou com o glifosato. Então você tem períodos críticos, a adolescência, por exemplo. Na adolescência, os nossos órgãos sexuais estão cheios de receptores, assim, vem hormônio. Se esse hormônio não chega,
porque uma substância química alterou, ou um agrotóxico alterou aquele hormônio, aquele jovem não vai se desenvolver, né? Ou até vai se desenvolver de formas, isso também tem relato na literatura, de se predispor a um câncer, às vezes com 30, 40 anos, né? Como a gente tem visto em várias regiões, né, com cultivo intenso de agrotóxicos, que isso acontece, né? Então, assim, a gente tem esse impacto para o SUS. Recentemente também se discutiu, ainda está se discutindo a reforma tributária, né? Os agrotóxicos, eles têm bilhões de isenção, de reais em isenção todos os anos. Também tem um estudo, né, da própria Brasco, né, do Wagner Soares, do Marcelo Firpo e do Lucas Cunha, eles mostrando os gastos do SUS para tratamento, entendeu? Então, assim, além dos 10 bilhões de isenção, ainda tem 12 bilhões de gastos para tratar essas pessoas. Ou seja, até essa história aí do agronegócio ser o líder aí do PIB, a gente sabe que se botar na conta os problemas, essa conta eles vão ficar devendo, né? Se a gente subtrai os prejuízos, não fecha. Essa afirmação não faz sentido matemático nenhum. Você tem toda a razão, cara. Tanto diretamente da isenção, né, como isso. Mas assim, eu queria também só trazer um outro ponto, né, que é o próprio impacto desse tipo de agricultura para o que a gente está vendo hoje, né, desses extremos climáticos, né? Então, só para a gente assim ter uma noção do impacto do agronegócio sobre isso, né? Como eu falei, a maior parte dos produtos que a gente usa de agrotóxicos são do tipo herbicida, ou seja, para matar planta, para desertificar aquela área, para depois jogar soja transgênica, um milho transgênico e continuar jogando herbicida, principalmente o glifosato. Então, ou seja, essa área, né, com o tempo, né, além desse solo ficar pobre, né, essas substâncias estão indo também para os lençóis freáticos. Mas só para você ter uma ideia de dimensão de área no Brasil que se planta com isso, né, segundo dados do IBGE, são 75 milhões de hectares com soja, milho, cana, algodão e café, tá? Porque são commodities. Tá? Então, 75 milhões de hectares. Isso aí corresponde a quase o tamanho da Alemanha e da Espanha juntos. Entendeu? Então, você tem noção assim, de que é quase ali 1/3 da Europa com uma única espécie de planta? E o impacto disso, justamente, isso altera aquele microclima, né? Altera ali, vai contaminar os lençóis freáticos, isso leva à perda da biodiversidade. Então, depois esse solo fica muito empobrecido, ainda que se queira fazer uma recuperação, um reflorestamento, que também não é interesse, né, desses proprietários dessas fazendas, mas ainda que se quisesse, isso também é comprometido. Então, assim, o uso de agrotóxicos também tem um impacto, principalmente nesse processo de artificialização da natureza para eles conseguirem um lucro máximo. É uma equação que não fecha, uma conta que não faz sentido a insistência do Brasil no uso de agrotóxicos. O território que a gente tem, a criatividade da agricultura que a gente tem, desde os povos originários até a agricultura familiar, já era para a gente ter apresentado soluções para o mundo e ter saído na frente nessa corrida. Era para o Brasil ser pioneiro. Bom, eu queria muito te agradecer, viu, Karen, por essa conversa. A gente fecha o ano com um tema muito pesado, gente. Os ouvintes que estão ouvindo aqui o Repórter SUS devem estar pensando nisso. Mas não dava para a gente deixar passar esse adiamento do plano de controle de agrotóxicos, não dava para a gente deixar passar a questão da pulverização, a Brasco e Fiocruz se manifestando, e essa pesquisa internacional que mostra que o agrotóxico mais usado no Brasil causa danos a curto prazo, ou seja, exposição de pouco tempo, você já pode ter problemas cerebrais. Então, realmente não dava para a gente fechar 2024 sem falar desse tema essencial, e eu te agradeço muito, viu, Karen? Obrigada, Nara, foi uma oportunidade. Eu acho que é importante também a gente terminar com o seguinte: o Brasil ele é mau exemplo no uso de agrotóxicos, um agronegócio também que compromete muito a saúde das pessoas e do meio ambiente, mas a gente também é ótimo exemplo em agricultura familiar e agroecologia, né? A gente tem, por exemplo, o MST, é um dos grandes exportadores de arroz orgânico, né? Com todo o sacrifício e dificuldade de investimento que se tem nessa área, né? O Plano
safra ele é bastante generoso todos os anos, né, com o agronegócio, e a gente sabe que só uma parcela muito ínfima disso chega, né? Mas eu acho que a gente pode, né, como consumidor, como quem está escutando a gente também, sempre buscar, né, as feiras agroecológicas, buscar consumir alimentos, né, direto do produtor. Então, acho que isso é um incentivo, né? Lembrando que, assim, a gente está falando de agroecologia. A agroecologia, ela quer dizer o quê? Direitos humanos para quem está na terra, para quem está no entorno, para quem está consumindo, né? É justiça social, é respeito aos direitos das mulheres, das crianças, dos idosos, né? Todo esse ecossistema maravilhoso que demanda, né, que a agroecologia demanda, né, essa comunhão aí em torno da defesa de uma produção de alimentação saudável e sustentável de verdade, né? Bom, a gente agradece também a vocês que estão conosco, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes acompanharam esse debate. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Para saber mais sobre a gente, vai lá no brasildefato.com.br e no epsjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. A gente vai ter um períodozinho de recesso nesse fim de ano do nosso Repórter SUS, mas aguarde que voltaremos em 2025 com mais defesa do nosso Sistema Único de Saúde, Fiocruz e Brasil de Fato, juntos com você, para a gente defender o SUS. Obrigadão e até uma próxima.